Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão alegres nesta noite, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor. Você veio com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, um texto bastante conhecido. E eu estava ali fazendo algumas anotações que veio ao meu coração. Lucas, evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 1 até o versículo de número 7. Eu estava ali sentado e me veio este texto. Até tentei escrever, fugiu outro texto, outra mensagem, mas ela calou ao meu coração nesta noite. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram cheios ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Podeis estar assentado. O tema da minha breve palavra nesta noite é barco parado. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: como está o teu barco? Parado? Como está o teu barco nesta noite? O tema da minha mensagem nesta noite é barco parado. Esse texto é interessante a gente observar. Esse texto é interessante a gente estudar ele. Se a gente olhar o contexto remoto, a gente vai ver que esse texto faz parte da chamada dos discípulos. Eles começam no capítulo 1 do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16, até o versículo de número 20. Jesus vai sair na beira do mar da Galileia, ou Genezaré, como você queira, e ele vai convidando os discípulos, chamando os discípulos. Nessa primeira parte é uma chamada temporária. Os discípulos, Pedro e os demais, alguns outros, vão seguir a Jesus por um período de tempo. Depois desse período de tempo, é o início do discipulado, eles vão voltar a trabalhar novamente. Nesse texto aqui de Lucas, capítulo 5, é a segunda fase da chamada. Jesus vai encontrar eles novamente, e aí vai entrar no barco de Pedro, e aí vai fazer uma chamada novamente para um trabalho integral. E aí eles vão largar definitivamente a rede e vão passar os 3 anos com Jesus, trabalhando, aprendendo, sendo discipulado. E o interessante é que depois que Jesus morre, ressuscita, Pedro volta a pegar o barco novamente. Olha que é difícil de fazer Pedro largar o barco, né? Jesus chama ele no lago, em Marcos. Ele vai com Jesus, depois volta a pescar. Jesus chama ele em Lucas de novo, ele larga o barco, mas lá em João, capítulo de número 21, quando Jesus morre, lá está ele de novo. Havia guardado o barco, não sei se tinha guardado lá na casa, no rancho de praia, mas o certo é que ele volta lá em João, capítulo 21, pegar novamente o barco. E aí Jesus tem que ir lá de novo, aparecer para eles na praia, fazer eles ter uma grande pescaria, e aí dizer: Senhor, Pedro, tu me amas? Então larga isto e vá
fazer ser meu discípulo, pescador de alma, definitivamente, completamente. Agora, esse é o contexto, mas eu quero aplicar uma aplicação para nós, uma aplicação nesta noite. Eu estava olhando aqui, Jesus chega na beira da praia, está uma multidão, e ele olha e tem um barco parado. E eu quero falar sobre isso, barco parado. Eu quero aplicar o barco aqui de Pedro, a minha e a tua vida, né? Eu e você, como embarcações aonde Jesus pode nos usar, aonde Jesus pode se utilizar, aonde Jesus precisa nos movimentar nesta noite. E eu estava pensando aqui, o que faz o barco parar? O que faz o barco estar parado? O que fez com que esse barco parasse? Primeiro, o que fez esse barco parar foi a frustração de uma noite sem pescar, uma noite sem pegar nada. Eles pararam o barco na beira do lago, ao clarear do dia, e estavam frustrados. Na nossa vida cotidiana, na nossa vida na igreja, o que faz a gente estacionar também é as frustrações da vida. Muitas vezes a gente cria expectativa, cria sonhos, e esses sonhos não se realizam, e essas frustrações faz a gente ancorar o barco, faz a gente estacionar na fé, faz a gente parar na caminhada, faz a gente ficar estagnado. Não vou mais fazer, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer, estou frustrado. Tem muito barquinho aqui dentro, tem muito crente aqui dentro, tem muita gente que tem uma chamada bonita, que prega bem, que canta bem, que tem um projeto de Deus, mas está frustrado, parou, estacionou o barco na beira do mar, não tem mais motivação para fazer nada. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus me chama a te levantar nesta noite e dizer: não te chamei para ficar parado, não estacione o barco na beira do lago, porque eu tenho mais coisas para a sua vida. Barco parado fala de frustrações, gente frustrada, gente desanimada, gente que alguma circunstância fez com que ele se frustrou-se, não tem mais ânimo de voltar a trabalhar, não tem mais ânimo de dirigir uma igreja, não tem mais ânimo de fazer uma obra, não tem mais ânimo de liderar um ministério. Pastor pergunta para um: não quero. Pastor pergunta para outro: ei, meu filho, eu quero te voltar a trabalhar. Não, pastor, deixa eu aqui, tá bom, quietinho. Não é porque não quer, não é porque tá bom, é porque tá frustrado, é porque teve algumas decepções na vida, é porque enfrentou algumas coisas. Mas nesta noite Deus está aqui e quer te arrancar essa frustração e fazer voltar você a alto mar de novo. Não é porque uma noite não deu certo que a outra noite não vai dar certa. Não é porque deu alguma coisa ali atrás, te frustrou, te decepcionou, fez alguma coisa você passar, que não tem mais jeito. Tem jeito sim, ergue a cabeça, o mestre está te chamando, o mestre está te levantando de novo para fazer algo maior. As frustrações vêm, os fracassos vêm, as decepções aparecem. O barco estava parado, frustrados eles estavam ali, perderam a motivação. Diz o texto: desceram do barco. Além de estacionar o barco na praia, desceram do barco. Falta de motivação. Não vamos mais continuar. Vamos parar, vamos descer, vamos largar, vamos abandonar, vamos desistir. Observe que eles não pegaram nada à noite. Observe que eles descem do barco. E ainda que é algo natural do pescador, eles começam a lavar a rede, com a expectativa de não usar ela tão cedo, quem sabe. Não, vamos lavar, vamos deixar aí, porque não vamos usar tão logo. Falta de expectativa. Agora não sei quando eu vou começar de novo, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais dirigir, não quero mais saber de nada. De vez em quando a gente conversa com um irmão, um obreiro, alguém, e a gente pergunta: e aí, meu filho, como é que está? Pastor, estou desanimado. Pastor, não quero mais. Pastor, chega, esse negócio de obra, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de trabalhar na igreja, isso é muito complicado, é muita luta. Um fala daqui, um levanta de lá, um dá uma pedrada, outro faz uma coisa. Frustrações, decepções, fracassos. Mas nesta noite o Espírito de Deus está me usando numa palavra rápida aqui, que nós precisamos voltar a colocar o barco em alto mar de novo.
Deus não quer você desse jeito. Deus não quer você parado. Deus não quer você frustrado. Deus não quer, as lutas vêm, tem hora que a peleja é grande, tem hora que a batalha é grande, mas nesta noite Ele quer nos fazer voltar ao alto mar. É interessante que para a gente colocar o barco em alto mar, nós precisamos fazer algumas coisas, pelo menos 4 coisas a gente precisa fazer para que o barco volte ao alto mar e comece a pescar de novo, irmão Walter. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir botar o barco, para tirar o barco de parado, para arrancar o barco da beira do mar, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa deixar Jesus assumir o controle de novo. Os discípulos, Pedro só vai voltar ao alto mar porque Jesus entrou no barco. Tinha 2. Não tinha 2 barcos ali na beira do mar? Mas Jesus escolheu o de Pedro. Por que não escolheu o do outro? Porque Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Já tinha convidado ele na beira do mar. Ele tinha voltado a pescar. Agora ele vai entrar dentro do barco do Pedro. Vai começar a assumir o controle de novo da vida de Pedro. E ele vai dizer, dá ordem para Pedro nesta hora. Sabe quando é que o nosso barco vai voltar a começar a ir ao alto mar de novo? Voltar a trabalhar, voltar a pescar. É quando a gente deixar Jesus assumir o controle da nossa embarcação. Uramandarai, você tem batido no peito, eu não faço mais, eu não volto mais. Você assumiu o controle por conta própria. Você diz, eu não dirijo mais, eu não prego mais, eu não evangelizo mais, eu não dirijo mais. Mas nesta noite Jesus está dizendo, deixa eu entrar no barco de novo. Deixa eu assumir o controle do teu barco. Deixa eu assumir o controle da tua embarcação. Porque se eu assumir o controle da tua embarcação, você vai voltar. Você vai voltar e vai voltar melhor. Você vai fazer e vai fazer melhor. Você vai ser mais usado. Você vai ser extraordinariamente usado na mão de Deus. Mas tem que deixar Ele assumir o controle. Não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. Tem hora que eu oro e digo, Deus, eu não queria desse jeito. Mas não é eu, é Deus que quer. Tem hora que a gente ora e diz, mas Senhor, não é dessa maneira. Como eu queria que fosse assim, 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 desse jeito. Mas não é você que está no controle. Você deixou o controle da sua vida na mão de Jesus. Então deixa Ele controlar. Então deixa Ele dirigir. Então deixa Ele levar. Então deixa Ele navegar. Deixa Ele assumir o controle do teu barco. Observe que quando Jesus entra no barco, Ele vai assumir o controle do barco. Por quê? Porque Pedro é o dono do barco. Mas quando Pedro vai conversar com Jesus, ele não diz, olha, você aí. Ele diz, como? Mestre. Ele já passou o controle do barco para Jesus. Ele já diz mestre. Ele já chama Jesus de mestre. Por quê? Porque ele sabe que Jesus está ali para assumir o controle do barco. Jesus começa a dar ordem para Pedro. Começa a dizer, olha, vai um pouquinho para ali, para ali, faz isso aqui, faz aquilo ali. Ei, quando a nossa embarcação está sob o controle de Jesus, a gente vai realizar a obra certa, no lugar certo, com expectativa certa e com resultados extraordinários. Lembra lá em João? Vamos fazer uma conexão. Lembra lá em João? Jesus chega na beira do mar, capítulo 21. Os discípulos estão pescando. Jesus olha da beira do barco, da beira da praia, grita para os discípulos assim, filhos, pescaram alguma coisa? E o que é que eles gritaram? Nada apanhamos. Aí Jesus vai dizer um negócio extraordinário assim, lance a rede à direita. Lance a rede à direita. E os discípulos obedeceram e jogaram a rede do lado direito. E a Bíblia diz que veio uma grande quantidade de peixe. Agora a minha questão é, por que Jesus mandou jogar a rede ao lado direito? Será que eles só estavam jogando para o lado esquerdo? Será que eles estavam jogando? Ou será que eles estavam trabalhando na direção errada? Jogando pelo lado esquerdo era trabalhar na direção errada, era trabalhar na visão própria. Jesus disse, vocês não pegaram porque estão trabalhando na direção errada. Deixa eu dar a direção para vocês, deixa eu direcionar vocês, deixa eu tomar o controle da direção do teu trabalho, deixa eu direcionar. Muitas vezes as coisas se frustram porque a gente joga do nosso jeito, do nosso lado, do nosso querer, da nossa maneira, da nossa forma. Não, aqui tem que ser assim, é eu que faço assim, é eu que
mando assim, é eu que quero desse jeito, tem que ser desse jeito. Jesus disse: ei, deixa eu tomar o controle, deixa eu dar a direção para ti, deixa eu controlar a tua vida, deixa eu direcionar o teu ministério, deixa eu direcionar a tua casa, deixa eu direcionar o teu casamento, deixa eu direcionar a tua empresa, deixa eu direcionar os teus negócios, porque se eu der a direção, vai dar certo. Se eu der a direção, tu não vai te frustrar. Se eu der a direção, vai dar resultado. Se eu der a direção, as coisas vão acontecer. Lance para o lado direito, meus filhos. Até Jesus gostava do lado direito. Brincadeirinha. Até Jesus gostava do lado direito. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer para tirar o barco, para arrancar o barco e deixar ele parado e separado. A segunda coisa, primeiro, para nós parar de ser um barco parado, precisamos deixar Jesus assumir o controle. A segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos se afastar um pouco da terra. Diz o texto, Jesus disse, entrou no barco e deu uma ordem: se afaste um pouco da terra. A segunda coisa que a gente precisa fazer para arrancar o nosso barco da estagnação, arrancar a nossa vida, primeiro deixar Jesus entrar no barco, assumir o controle do barco. Segundo, se afastar um pouco da terra. Sabe por que a gente se frustra? Sabe por que a gente para? É porque a gente se enfia muito na terra. Terra que fala de natural, terra que fala do temporário, terra que fala daquilo que é temporário, tem o natural, terreno, humano. A gente precisa se afastar um pouco, a gente precisa voltar a ser mais espiritual. Como disse o pastor Gilmar na mensagem de ontem, a gente precisa sair um pouco mais daqui, a gente precisa ir um pouco mais para lá, e mais para a espiritualidade, abrir mais o coração, buscar mais a Deus, estar mais em intimidade. A terra nos prende, o natural nos prende, a gente está vivendo uma vida muito superficial, muito na terra, muito no natural. Mas Deus nesta noite quer nos levar a alto mar. Deus quer nos levar um pouquinho mais para as profundezas, para as realidades espirituais com Deus. A gente precisa tirar um tempinho mais, sair um pouco mais da terra, se afastar um pouco mais do natural, das coisas terrenas, das coisas humanas. Essas coisas vão nos impedindo de crescer espiritualmente. Mas nesta noite Ele está nos dando uma ordem, como controlador da nossa vida, dizer: ei, afasta um pouquinho da terra. Afasta um pouquinho da terra, sai um pouquinho do natural, dá mais um ouvido à voz do Espírito, volte a ser um pouco mais espiritual, deixe de ser um pouco tão carnal, dominado pela natureza humana, pela natureza carnal, pela natureza terrena, e comece a ser guiado pelo Espírito. Porque comece a ser guiado, porque a palavra dele vai dizer que quem anda no Espírito tem liberdade, e o Espírito de Deus nesta noite quer nos levar a se afastar do natural para andar de forma espiritual. Lá em Ezequiel, capítulo 47, tem a visão que o anjo pega o Ezequiel e leva ele para ter experiência no rio. E a primeira fase é o natural. Pé só molhou o pé na água, mas o corpo está tudo seco. A última fase do rio é quando ele não consegue mais atravessar nada. Ele está totalmente encharcado, levado pelo rio de Deus, pela correnteza do rio do Espírito de Deus. E essa fase que Deus quer nos tirar do natural e nos levar para o profundo. Deus quer nos tirar do raso e nos levar para a profundidade dele. Deus quer tirar nosso pé da terra, do controle, do domínio. Aqui eu estou firme, aqui eu controlo, aqui eu rejo, aqui eu dirijo, aqui eu estou conta da minha vida, aqui sou eu que estou no controle. Deus quer nos levar para o profundo, para as correntezas do rio de Deus, aonde não tem pé firme, aonde a gente é levado pela corrente do Espírito. Mas para isso a gente precisa se afastar da terra. A gente precisa ir para a oração, a gente precisa ir para o jejum, a gente precisa ir para a intimidade com Deus, a gente precisa abrir o coração, a gente precisa deixar o Espírito de Deus nos conduzir. É por isso que o tema da nossa convenção e da nossa igreja é conduzidos pelo Espírito. A gente precisa ir para as correntezas do rio de Deus, porque ali seremos conduzidos pela água do Espírito. Barco na terra
é encalhado. Barco não anda na terra. Barco na terra está estacionado, barco na terra está encalhado, barco na terra está parado. Mas quando você pega o barco e afasta ele um pouco da terra, aí começa a ter água. E aonde tem água tem barco navegando, aonde tem rio tem barco navegando. E se você ficar muito no natural, tu te estaciona, tu para, tu desanima, tu frustra, tu se para, se prostra. Mas se você ir mais para o fundo, Deus vai te navegar, Deus vai te conduzir, Deus vai nos levar, Deus vai nos dirigir, Deus vai nos conduzir às águas e vai nos levar às profundezas. Terceira coisa para fazer o nosso barco desencalhar. Primeiro, a gente precisa deixar Jesus assumir o controle. Segundo, a gente precisa se afastar um pouco da terra. Terceiro, a gente precisa obedecer às ordens de Jesus. Depois que Pedro se afasta, Jesus prega, e depois que termina a pregar, Jesus dá uma ordem: vai-te ao alto mar. Vai-te ao alto mar. Nós precisamos obedecer às ordens, obedecer às ordenanças de Jesus. Ir ao alto mar. Aquele horário que Pedro está indo pescar não é a hora de pescar. Aquele horário que Pedro está sendo mandado ir para o alto mar, não é a hora que o pescador vai pescar. O pescador, observe que Pedro pescou à noite. Porque o horário de pescar, a pescaria tem um horário. Tem a hora de pesca, depende do peixe que você vai pescar, tem o horário de pesca. Por exemplo, eu gosto de pescar robalo. Antigamente eu ia a qualquer hora e voltava frustrado porque não pegava nada. Aí eu ia a qualquer horário lá, ia pescar e não pegava nada. E eu comecei a estudar como é que se pega o robalo, e descobri que o robalo se pega na quebra de maré, no despontar de uma maré. Ou seja, quando a maré está enchendo, ela para e aí ela começa a quebrar. É nessa hora que o peixe aparece, o robalo vai pescar. Então eu não vou pescar fora de horário, eu vou na hora que o robalo vai estar comendo. Ou seja, a maré vai quebrar geralmente ou de manhã cedo, ou perto depois do meio-dia, ou se não de tardezinha. Então eu vou na hora, eu chego na beira do mar e pergunto para os pescadores nativos: que hora a maré vai quebrar? A maré vai quebrar 5 horas da tarde. Eu vou lá 5 horas da tarde pescar, porque não adianta ir antes que ele não vai comer. Pedro sabia o horário que ele ia pescar. Pedro foi de noite porque ele era pescador, ele sabia as horas que o peixe estava. Mas a ordem de Jesus para Pedro foi: vai ao alto mar e faz o quê? Lance a rede. Vai ao alto mar, lance a rede. Pescador ia pescar à noite, Jesus mandou Pedro ir de dia. Olha a resposta de Pedro para Jesus: Senhor, trabalhamos a noite inteira em nada, mas sobre a tua lançarei a rede. Sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, eu pesquei na hora certa e não peguei nada, mas o Senhor está mandando na hora errada, mas eu vou lhe obedecer porque o Senhor é o mestre. Ele disse: eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, eu só vou lançar a rede porque o Senhor está mandando. Se o Senhor não tiver, se fosse outro, eu não lançava a rede, porque não é hora de pescar, mas é o Senhor que está mandando. Sabe que eu aprendo aqui uma lição extraordinária, que eu e você, é a quarta lição para me encerrar. A quarta lição que eu aprendo com Jesus para nós tirar o barco da beira da terra: primeiro, a gente precisa deixar Jesus tomar o controle. Segundo, a gente precisa afastar o barco da beira da terra. Terceiro, a gente precisa obedecer às ordens de Jesus, ainda que pareça esdrúxula. Não parece uma ordem fora de lógica? Mandar um pescador experiente pescar numa hora errada. Não parece? Tem hora que Jesus dá ordem para a gente, tem hora que Jesus manda a gente fazer alguma coisa que não tem lógica nenhuma. Jesus não depende da lógica, mas Jesus não depende da experiência humana. Jesus faz as coisas do jeito que Ele quer, quando Ele quer, quebrando a própria lógica. Olha aqui para mim, lembra de Jesus transformando água em vinho? Jesus olha lá, chega lá, Maria diz para Jesus: Senhor, não tem vinho. Jesus disse para Maria: ainda não é a minha chegada. O que eu tenho com isso? O que é que eu tenho, mulher? Ainda não é a minha hora. Jesus, o que eu tenho a ver?
Quando chegou a hora, Maria diz para os serventes: fazei tudo que ele mandar, porque vai chegar a hora que ele vai mandar. Fora da hora ele não manda, fora da hora do tempo ele não manda fazer nada, mas no tempo dele ele vai mandar fazer. Quando deu a hora, Jesus olha para os desempregados e diz assim: ó, tinha 6 metretas, tinha umas taças, uns vasos que era da purificação, estava vazia. Cabia nos 6 vasos que estavam ali, cabia aproximadamente 400 a 600 litros de água. É água para chuchu, não é? Jesus olha para os empregados e diz assim: ó, encham essas talhas de água. Os empregados encheram as talhas de água. Os empregados, quem sabe, caminhando um com o outro, perguntaram assim: ei, está faltando água na festa? Não, está faltando o quê? Vinho. Mas ele está mandando carregar água. Tem lógica carregar água se está faltando vinho? O que nós vamos fazer com a água? Não sei, ele mandou, obedeça. Carregaram, encheram as talhas de água. Quando terminaram de encher as talhas de água, observe que Jesus nem ora. Quando eles terminam de carregar as águas, Jesus disse: agora pegue e leve ao mestre de sala. Eles pegam a água e levam para o mestre de sala. Não parece uma ordem esdrúxula? Está faltando vinho, Jesus manda encher de água. Está faltando vinho, Jesus manda encher um jarro de água e mandar para levar para o mestre de sala. Os empregados, diz o texto, que sabia que era a água que estava levando. Mas por que levaram? Porque são servos. Servo obedece, não tem desculpa. Irmão, os empregados, diz assim, o texto diz, e os empregados sabiam que era água. Mas por que obedeceram, irmão Melk? Porque era servo. Servo obedece, está acabado. Ele não tem que questionar a ordem, ele só tem o dever de obedecer. Se vai chegar lá e vai ser água, não tem problema. Só vê o milagre quem obedece. Sabe qual é o grande problema nosso? É que Jesus dá uma ordem e a gente acha que é esdrúxula demais. Não vou fazer isso porque eu vou passar vergonha, porque vai ser isso. Imagina eu chegar lá com um copo d'água para o mestre de sala, ele vai jogar na minha cabeça, ele vai dar com a bandeja na minha cabeça. Eu não vou fazer. Mas os empregados, que eram servo, fizeram, e quando levaram, o mestre de sala experimentou. É vinho, e vinho bom. É vinho e vinho bom, é vinho e vinho bom. Sabe o que eu quero dizer para nós encerrar aqui a minha palavra nesta noite? A quarta ordem é que a gente precisa trabalhar debaixo da ordem de Jesus. Para que o nosso barco não fique parado na beira do mar, a gente precisa trabalhar debaixo da ordem de Jesus. Jesus vai dar uma ordem para Pedro, e a ordem para Pedro é: lance a rede. Pedro diz assim: Senhor, não é hora de pescar, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. E porque Pedro lançou a rede, viu o milagre. Jesus vai quebrar a lógica, Jesus vai desafiar o conhecimento de Pedro. Pedro era um pescador experiente, mas Jesus está desafiando Pedro. Jesus está dizendo para Pedro: o Senhor conhece a lei da natureza da pesca, mas eu sou o Senhor do peixe, eu sou o Senhor do mar, eu tenho controle de tudo. Tu sabe a hora que o peixe pode estar, mas eu mando o peixe vir na hora que eu quero. Ora, mandarai, fica de pé. Jesus nesta noite quer tirar barquinho parado. Jesus nesta noite quer arrancar barquinhos parados aqui nesta noite. Jesus nesta noite quer trazer de volta para alto mar, com resultados extraordinários, barquinhos que estavam frustrados na beira do mar. Onde é que está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus aqui? Pastor, eu parei, eu me frustrei, eu estacionei na caminhada, mas o Senhor está me chamando de volta para alto mar. Vem para cá, eu quero orar com você aqui. Vem para cá, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que está parado? Tem alguém aqui que estacionou na fé? Tem alguém aqui que estacionou na caminhada? É hoje a noite de Deus te chamar. É hoje a noite de Deus te trazer. Ei, você não é barco parado. Você não foi feito para estar parado. Você foi feito para estar frutificando. Você foi feito para estar em alto mar pescando. Você foi feito para dar resultado extraordinário. Vem para cá que eu quero orar com você. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém que Deus está chamando você para uma experiência com Ele? Deus está te chamando de volta. Tem alguém? Ora mandará.
Tem um movimentozinho aí, deixa Deus trabalhar. Tem mais alguém aqui nesta noite? Deus está chamando o barquinho parado. Deus está chamando o barquinho parado. Barquinho que parou no meio da caminhada, desistiu, desanimou da fé. Mas nesta noite é noite de voltar a alto mar. É noite de voltar com Jesus para pescar. É noite de voltar com Jesus para resultados extraordinários acontecer. Aleluia. Está voltando a pescar, meu filho? Está voltando a pescar de volta? Está voltando? Sim ou não? Está voltando a pescar de volta? Jesus está te chamando de volta. Tem mais alguém? Está voltando a pescar? Tem mais alguém? Vem meu filho, vem. Está voltando a pescar, vem para cá. Agora eu quero orar. Eu já chamei quem estava parado, estacionado na fé. Agora eu quero chamar crente estacionado na obra. Pastor, eu parei, tenho chamada, tenho ministério, mas estou estacionado na fé. Vem para cá, tenha coragem de sair daí, vem para cá. Deus quer te usar mais. Pastor, eu estou meio desanimado, eu estou meio frustrado, eu estou com o barquinho estacionado na beira da praia, estou lavando rede, mas eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero me disponibilizar. Você não está desviado, você não se afastou da fé, você só estacionou na obra que Deus colocou na tua mão. Mas nesta noite Ele está dizendo: vem para cá, porque eu vou entrar, tomar o controle e vou começar a te usar de novo. Vai ter resultado em alto mar. Barco é para estar em alto mar. Pescaria grande é lá em alto mar. Pescaria, mas não é a hora que Deus quer. Ele que está te chamando para esse tempo. Deus não te chamou para você ficar parado. Vem para cá porque Ele vai te direcionar. Vem para cá porque Ele... Pastor, mas eu não sei pregar. E quem que diz que barco precisa só pegar? Quem que diz que barco precisa só estar aqui no púlpito? Tem tanta coisa para o barquinho fazer. Tem tanta obra para você fazer. Tem tanta obra para você realizar. Ele não quer ver você parado. Ele não quer ver você frustrado. Ele não quer ver você estacionado. Ele não quer ver você desanimado. Ele quer ver você trabalhando, produzindo, dando resultado. Vem. Vem, eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando, já chegou o meu horário, mas eu quero orar com você nesta hora. Ele está mexendo no teu barco, na tua embarcação nesta noite. Barco parado, está estacionado na beira da terra. Deus quer te arrancar, Deus quer te levar para o profundo. Jesus quer te levar e ter uma experiência nova. Aleluia. Pedro ficou tão animado, sabe por quê? Porque teve uma experiência. Ele nunca tinha pegado naquela hora, nunca tinha acontecido daquele jeito. Mas com Jesus acontecem coisas extraordinárias. Com Jesus ele foge da lógica, ele vai sobre o humano, ele realiza algo extraordinário. Ei, deixa Deus começar a usar você de novo. Não tenha medo de você voltar para trabalhar. Não tenha medo de você voltar a ser um barquinho aonde Jesus pode te usar, aonde Jesus pode pregar, aonde Jesus através da tua vida pode evangelizar, aonde Jesus através da tua vida pode realizar obras extraordinárias. Só deixa Ele entrar, só deixa Ele te conduzir, só deixa Ele te levar, só deixa Ele dirigir. Eu vou orar. Ei, barco parado, chegou a hora de sair. Vem. Ei, barco parado, chegou a hora. É agora que Deus quer te levantar. É agora que Deus quer. Talvez não deu certo ontem, mas vai dar certo hoje de manhã. Ontem à noite foi frustração, mas hoje de manhã é realização, disse Jesus para Pedro. Eu oro nesta hora e já passa o nosso pastor. Querido Deus, Tu tem trazido gente de volta aqui. Tu tem trazido barquinhos de volta aqui para a terra. Tu tem trazido de volta barquinhos para a praia. Senhor, eu não sei porquê, mas Senhor, Tu tens aqui trabalhado na minha vida nesta noite. E esta noite, Senhor, é noite de restauração, levantando o ministério, chamando, Senhor, vidas aqui nesta noite, despertando, Senhor, almas aqui nesta noite, a ministério, Senhor, frustrado, parado, crente desanimado, mas nesta noite Tu arranca eles da beira da praia, leva para mais experiências em alto mar e desperta para uma chamada grande nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém.